No dia 22 de julho de 2022, na região central de São Paulo, um casal de ex-namorados parecia estar em conversas para um recomeço. No entra-e-sai do prédio onde a cabeleireira Sandra Maria de Souza Silva morava com sua filha de 8 meses, o mexicano Daniel Ospina Garcia, que também se apresentava com o nome de Davi Rodrigues, já era um habitué frequente. Tanto que o próprio porteiro não achou estranho Daniel, ou seria Davi, ir e voltar algumas vezes para o apartamento de Sandra naquela sexta-feira de inverno. Mas o que ninguém podia imaginar é que 2 dias depois, aquelas cenas gravadas pelas câmeras de segurança do edifício seriam, na verdade, o registro do começo e do fim de uma barbárie criada por Daniel. Sem qualquer empatia, com frieza cruel e ódio na alma, o ex-namorado de Sandra findou a vida da jovem cabeleireira quando percebeu que não a teria mais como companheira. Além de golpear Sandra por 7 vezes, Daniel conseguiu encarar a filha da ex no berço ao lado do corpo da mãe. Com apenas 8 meses, a menina foi deixada para trás pelo quase padrasto, que ainda saiu do apartamento, voltou, pegou itens do apartamento de Sandra e fechou a porta. Ele fechou a porta sabendo que havia deixado ali, naquele quarto, uma criança órfã, sem água e sem comida. Queria Daniel que a menina sofresse até o fim? Daniel ou Davi teria desejado que a bebê fosse o seu segundo homicídio? 2 dias depois, sem terem respostas de Sandra, uma amiga vai até seu apartamento e se depara com a cena de terror. Sandra já estava em decomposição e sua filhinha presa no berço já também quase partindo. A polícia entrou imediatamente no caso, chegando rapidamente a Daniel como o autor de tudo. Mas por ser mexicano e por não terem descoberto a morte de Sandra antes, Daniel saiu do Brasil pela porta da frente e agora está sendo procurado pelo mundo pela Interpol. Se você vir Daniel pelas ruas, seja no Brasil ou em outro país, por favor, acione a polícia local. Sobre este caso e os detalhes da perícia, converso agora com a perita e Criminal Profiling doutora Rosângela Monteiro. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Rosângela, muito obrigado por mais uma conversa prazerosa para mim. Apesar de ser crime, é uma coisa que eu tenho percebido que as pessoas têm encontrado aqui no canal, que é algo que eu quero muito, que é trazer uma leveza, por mais incrível que possa parecer, ser um crime, ser um assunto leve, é possível quando você não coloca a mão pesada demais. Já tem sangue, gente, a gente precisa espirrar sangue. Não precisa ser um filme do Tarantino. Então, é um prazer conversar, porque aqui a gente consegue, através de você, eu entendo melhor a natureza humana, o que nós nos tornamos, como sociedade tentarmos melhorar e até mesmo a gente se ligar, porque hoje a gente está falando de uma vítima que nada impede de sermos nós amanhã. Então, eu acho que isso daqui é um exercício de aprendizado, dentro do voyeurismo de a gente gostar de saber de como foi a vida e o crime do outro. Então, doutora Rosângela, muito obrigado mais uma vez, seja bem-vinda, e vamos conversar sobre a Sandra Maria de Souza Silva, uma história tristíssima que aconteceu agora, em julho de 2022, mas quem vai me contar o crime é você, minha amiga. Então, doutora Rosângela, que crime é esse? Pois então, a gente está diante de mais um caso de violência doméstica, né? Eu escuto as pessoas comentarem assim, não, isso sempre existiu, sempre foi esse número, é que, né, tinha uma dificuldade de divulgação. Gente, não é, tá? Porque poderia não ter essa facilidade de divulgação, como tem hoje, que está na palma da tua mão, você já está com a notícia aí. Mas, no meio policial, no meio, né, judicial, a gente tem estatísticas, e eu convivi muito tempo com isso. Então, durante quase 40 anos, eu que fazia as estatísticas disso. E, infelizmente, esses números estão aumentando. Então, não é uma questão que agora divulga, porque antes não divulgava, então ninguém sabia. Claro que tem esse fator também, mas não é isso. Então, infelizmente, porque em 2022 nós não deveríamos mais, né, ter tantos casos assim de violência doméstica. Tá? E a gente sabe que o fulcro da violência doméstica, né, a raiz, ela está em questões sociais, culturais e também psicológicas. Tá? Então,
isso demonstra ainda que nós temos muito ainda a fazer na questão do entendimento, do respeito à mulher. Tem muito sexismo aí relacionado, tem muito machismo e tem muita misoginia Hum. ainda, né? Sim. E isso é muito triste, porque nós estamos em 2022, tantas coisas são divulgadas, tantas, né, tantas pessoas mobilizadas para discutir esse assunto e as coisas continuam a acontecer. Então, esse é mais um caso de feminicídio, né? A vítima é uma cabeleireira especialista em alongamento de cabelo, tal, que era a Sandra Maria de Souza Silva, uma moça que se sustentava, ela morava no centro, né, de São Paulo, ali mesmo ela tinha as suas clientes e tinha uma filha pequena, então ela também era responsável pela criação dessa filha, que foi de um relacionamento anterior, então é uma pessoa independente, ela pagava o aluguel dela, ela pagava as contas, ela estava bem. De repente, se envolve, né, com o Daniel Ospina Garcia, ele também usava o nome de Davi Rodrigues, então um indivíduo que já tem um histórico de crimes, né, ele estava envolvido com tráfico de entorpecente, estava envolvido com furto, e a gente sabe, né, que isso é uma escalada, e está bem demonstrado. Então, ele saiu do furto, do tráfico de droga e partiu para uma agressão absurda. Ele já, essa relação, ela acho que percebeu, acho não, né? Ela percebeu que não era uma coisa boa e estava se afastando dele. Tá? E aí ele, claro, não aceitou esse tipo de coisa. Um jovem mexicano, né? E o, o pior dessa situação, claro que o crime é horrível, né? Isso não deveria acontecer. Ela foi esfaqueada, ela teve uma fratura na região temporal esquerda da cabeça, então foi muito violento. No total, foram 7 facadas, ela levou 5, né, na região lateral esquerda do tórax, então coração, ali foi lesionado. Teve ferimentos na região escapular, então nas costas, isso demonstra bem a movimentação, a dinâmica, que ela estava tentando, né, se defender. Não foram encontrados ferimentos nas mãos, então acho que nem deu tempo dela fazer isso, mas houve essa movimentação, porque ela tem ferimentos na região posterior do tórax, ela tem ferimentos na região anterior do tórax e tem uma fratura importante na região temporal esquerda, né? O que chocou mais ainda e que saiu nas mídias foi o fato dela, claro, ela morava com a filha dela, de 8 meses. Essa criança estava no berço. E você olha assim, a violência da situação, até pelas manchas de sangue que estão no berço da criança, gente. Essa criança estava no berço e ali ficou, né? Porque ele simplesmente matou numa sexta-feira, saiu tranquilamente, tentando ali, né, se disfarçar, pôs boné, baixou a cabeça, porque tinha câmeras, ele sabia disso, mas é óbvio que, né, só na cabeça dele que isso poderia acontecer. Ele saiu e deixou essa mãe morta com o bebê vivo no berço. E ali essa criança permaneceu 2 dias. E ele volta Sem... ainda, né? Ele sai, volta, pega. Então ele ainda teve até tempo de se reanalisar e tentar fazer alguma coisa para aquele bebê ser descoberto. Porque será que ele não quis também que o bebê morresse, Rosângela? Muito provavelmente, né? Ou simplesmente não se interessou. Aquilo não tinha nada a ver com ele. Aquela criança não tinha absolutamente nada a ver com ele. Eles tiveram um relacionamento muito breve. É impressionante isso, né? Quer dizer, um homem ele já se sente dono da mulher, aquele sentimento de posse. Ah, você não quer? Então não vai ser de ninguém, né? A gente escuta muito, se você não quer comigo, então você não vai ser de ninguém. Parece que essa máxima ainda, né, acontece. Quer dizer, num relacionamento curtíssimo, Eles curtíssimo. Se tinham o fosse quê? 3, 4 meses no 3, máximo. 4 E meses, todo ele, né? Porque eles já tinham separado e voltado. separado e voltado, porque a situação já deveria ser complicada. Ela percebeu isso, já estava, né, na intenção de se separar dele, ele insistindo. Quer dizer, em pouquíssimo tempo, o indivíduo acha que é dono, né, da pessoa, da mulher, e a criança não era filho dele, e ele simplesmente deixou. Ou para que essa criança morrer, ou então, porque não estava nem aí, se ela vai morrer, sobreviver, não me interessa, deixa essa criança sem água, sem comida, e ainda com a perninha presa numa criança, acho que tentando sair do berço, ela acabou se machucando, foram encontradas lesões, mas bem características da criança tentar
sair. E ela ficou com a perna presa, né? E depois de 2 dias, eles foram encontrados. Isso porque uma amiga sentiu a falta e falou: fulano, eu estou passando mensagem, ela não responde. Ela foi até o prédio onde a vítima residia e ali, junto com o zelador, abriram a porta do apartamento e encontraram aquela cena, né, de extrema violência, o corpo da mãe já em estado de decomposição inicial, já entrando numa fase gasosa, muito provavelmente aquele ambiente fechado, calor, né? Aquilo facilitou, né, o desenvolvimento assim rápido dessa decomposição. E já estava com cheiro, né? Essa amiga é uma amiga cliente também, que ela chega a marcar para. Porque a Sandra, ela fazia. Como é que fala aquele negócio que gruda Então, cabelo? É é interlace, extensão, né? Alongamento de cabelo. alongamento, é. Alongamento E extensivo. ela era meio especialista nisso. Tinha uma cliente que, no momento em que o Davi lá, ou o Davi, ou o Daniel estava no apartamento, ela estava marcando com essa moça e ela some, né? E ela não dá resposta. E Exato. ainda bem que ela tinha um modo de ser, de responder, que chama a atenção, inclusive, dessa cliente amiga que, se não Exato. demoraria ainda mais dias, essa criança teria morrido. Parece, pelo que eu conversei com o advogado da família da Sandra, Assistente, né? Da acusação, né? da assistente de acusação, é o bebê mais horas. Ele não aguentaria, porque ele já estava bem desidratado. Totalmente. Então, isso ainda leva a gente, né, a entender que ali a situação estava complicada, muito calor, o apartamento todo fechado. Ele deve ter providenciado isso, claro, porque ele já me disse, bom, ela vai aqui, né, vai começar a decompor o cheiro, mas o odor já estava, Já estava, né? né, saindo, já saindo. Não tem como, na fase em que ela estava da decomposição, não tem como, você pode fechar tudo que o odor sai, né? As pessoas percebem porque é um odor muito diferente. Eu não vou Né? mostrar as imagens, a gente viu as imagens, mas são imagens muito desumanas. A mãe morta na cama, o bebê no berço colado, você viu o sangue todo dela no berço, assim. Espirrado. Essa Aí criança o bebê, deveria também. né? Essa criança também foi atingida por esses respingos, porque estava em todo o berço. Então, a dinâmica aconteceu na cama. Muito provavelmente, ele pode ter dado esse golpe primeiro na cabeça, deve ter, né, desorientado ela, porque ela tem uma fratura, né, no osso temporal esquerdo, e ali ela conseguiu se movimentar e toda a ação, as facadas, né, foram desferidas com ela ali deitada, né, a gente vê pela deposição do sangue, e essas gotas, né, todas espargiram ali pelo berço e até pela criança, porque essa criança deveria também estar toda manchada de sangue. É em função da movimentação do instrumento dela, né? Essa movimentação, cada vez que ele pega, né, e tira a faca, faz esse movimento, né, essa movimentação já é o suficiente para levar todas essas gotículas de sangue. E ele Né, pode ter se cortado, né? Aquilo que a gente sempre fala, porque parece que é uma faca normal da casa dela ali, não é nada que ele tenha levado. Não, é um instrumento de ocasião. Então, ali eles devem ter discutido, quer dizer, não parece ali algo assim premeditado. Ah, hoje eu vou matá-lo. Mas a situação já deveria estar complicada, ali eles devem, muito provavelmente, ter discutido, ela deve ter falado que não queria nada, então ele pegou a primeira coisa, né, que ele viu. Beberam, tinha bebida, né? Bebida, então poderia pegar a faca, poderia pegar qualquer outro instrumento. São instrumentos de ocasião. As pessoas utilizam isso muito comumente, a não ser que seja algo muito premeditado, assim, premeditado corretamente. Né? Senão o indivíduo pega a primeira coisa. A gente vê crimes assim, até com monitor, aqueles monitores antigos eram muito utilizados. Celular antigo. Né? Tinha um celular da Nokia que ele era um tijolinho. Ele já era dos mais modernos, ele era todo ele tinha uma capinha colorida, de Lembro bem dele. emborrachada, da Nokia. Ele não tinha flip nem nada, mas ele tinha. Gente, aquilo, Uma nós arma. chegamos a receber container utilizado em agressão. Ele era um tijolinho, quer dizer, a situação que ela já estava com o celular, já agredia o outro, impressionante. Né? Escada de beliche, qualquer pedaço, né, Esses de crimes de parede. ocasião, doutora, eles não são premeditados porque o cara não chegou lá para matar, mas eles são de alguma maneira desejados? O desejo também é de ocasião. Aquilo já não está na cabeça de quem vai fazer um crime como esse, ter esse desejo? Se ela não ficar comigo, ela vai ver só?
Sim, muito provavelmente. Ele já tem essa ideação homicida, né? Então eu vou acabar. Se não pode, né, ser meu, eu vou destruir aquele objeto de desejo. Né? Então tem, sim, claro, para chegar nesse ponto. Quer dizer, essa insatisfação, essa raiva, essa frustração vai crescendo, né? E é claro, se você está em conflito, você não quer mais aquela pessoa, uma situação ali, né, de contenda acontece, claro. E ali destampa, né, a panela, né? É a hora em que acontece. A pessoa já não tem esse controle, né? Não estou justificando, porque nada disso justifica Não, um claro, a gente caso está entendendo o que, que é a para situação. entender. Exato. É um crescente, né, Beto? É um crescente. Crimes como esse que envolvem aspectos culturais e até pessoais, que a gente não sabe exatamente como que é essa personalidade desse indivíduo, mas já dá para adiantar aqui que tem muito dessa cultura sexista, machista e provavelmente misógina. Que a misoginia ela está ligada, né, às raízes profundas da formação da personalidade. É diferente de algo cultural. Então, você lidar com o indivíduo que é machista ou sexista, se ele realmente tem consciência de falar, oh, eu quero mudar, eu tenho que aprender, isso é possível, através de políticas públicas, através de terapia, você trabalha isso. Sim. Se o indivíduo tiver interesse, porque também se ele não quiser, não dá, né? Você pode fazer o que você quiser. Então, a educação, né, a terapia ajuda nesse aspecto, o indivíduo ir mudando a cabeça, né? Que esses conceitos já são antigos, a mulher já desenvolve um papel diferente, a sociedade está diferente. Agora, a misoginia, não. É coisa muito mais arraigada. Aí você tem que partir realmente para uma terapia, né, para esse indivíduo lidar com isso, da onde que, né, em que momento que isso começou a aparecer. A família passa para o filho. E a mãe também passa. Então, a gente atrela muito a misoginia aos homens, claro. Tudo bem, mas nós temos muitas mulheres misóginas que têm vergonha do próprio corpo, que têm nojo do próprio corpo e passa isso para os filhos, né? Tanto para o menino quanto para a menina. Né? Da menina ter assim, esses aspectos, é mulher, eu não me toco, eu não gosto de ver, nossa, que nojo de situação, porque a misoginia é bem isso. Né? Misoginia é o horror à mulher, é isso. A mulher e a tudo que é feminino. No Tudo que é machismo é você achar que a mulher é inferior ao homem. Isso, machismo é isso. Não, então o homem dirige melhor, quando ele cozinha muito melhor que a mulher. Para ser uma diretora de empresa, um diretor tem que ser homem, porque eles são mais objetivos. A mulher é muito sentimental. Isso é machismo. O sexismo é a distribuição de papéis. Então, é assim: mulher faz isso, homem faz aquilo. O homem caça e a mulher coleta frutos, etc. Eu estou dando um exemplo bem Mas para você ver é desde onde. da história, É, né? da história. Né? Então, não, mulher ficar no bar a essa hora, ela está tomando cerveja no bar, não, isso não é papel de mulher, isso é muito feio. Mulher dirigir caminhão, não. Mulher, você entende? Então, são coisas muito arraigadas ainda na nossa cultura. Então, esses casos, Beto, eles acabam demonstrando de uma forma muito triste, né, que a gente ainda precisa trabalhar muito, né? Todos esses conceitos, né? Tanto na mulher quanto no homem. Eu não tiro a responsabilidade da mulher nesse aspecto. Agora, doutora, nada disso não ser psicopata que nasce psicopata. O machista, o misógino, ele é cultural. Ele vem Cultural. fruto do lugar onde ele está. Se esse rapaz tivesse Exato. vindo de um lugar menos né, mais unido à mulher, talvez ele não Sectarismo. tivesse nem feito um crime como esse. Exato. Esse Exato. Isso crime é contribui muito. resultado desse comportamento colocado nele? Esse crime específico com relação à mulher. Claro que tem aspectos individuais dele. É um indivíduo violento, né? Ele não controla a impulsividade, pode ser narcisista, pode ser um indivíduo antissocial. Não digo que é psicopata, porque eu vejo aí muita emoção envolvida. Raiva, frustração, né? Difícil. O psicopata não vai por essa linha, porque ele mata por prazer. Não é um crime por prazer, não está caracterizado isso. Né? O psicopata é muito mais objetivo. Entendi. Ou ele vai matar porque está atrapalhando, não, eu quero a herança, ou eu quero qualquer coisa, ou então ele, né, resvala já para o serial killer que mata por prazer. Ele não vai Aqui por não. ciúmes, ele não vai por posse, ele não vai por emoções. Não, nunca. Não, não existe isso no psicopata. Né? E no crime
relacionado à violência doméstica é uma outra situação. Não começou com ele matando, contanto que ela já estava querendo separar dele. Então, em pouco tempo, ele já se mostrou. Ele deve ser um indivíduo abusivo, controlador, né? Querendo que ela, né, fizesse exatamente o que ele quer. Então, já estava num processo muito rápido. Ele já cometeu um crime em pouco tempo, porque às vezes a gente observa, muitas vezes, às vezes, essa relação é longa, né, da violência doméstica instituída. Né? Tem todos aqueles processos. No início é a lua de mel, depois começa o controle, aí depois já passa para a fase da humilhação da mulher, afastá-la do convívio dos amigos, dos familiares. Né? É todo um processo. A humilhação, né? O controle até patrimonial, não. Eu vou ser o provedor, então você tem que me obedecer, porque quem traz dinheiro aqui em casa sou eu. Mas ele não deixa a mulher trabalhar, sair, ter autonomia. Então, esse é um processo longo que pode chegar a um feminicídio, né? A um homicídio. Por quê? Por fato dela ser mulher. Essa é a característica do feminicídio. Na verdade, é um homicídio. Mas a lei se preocupou nesse aspecto de caracterizar que é algo relacionado à condição feminina. Tá? Nós temos também casos de violência com parceiros homoafetivos. Sim. No frigir dos ovos é a mesma coisa. Você tem ali um homicídio, é a agressão. Agora, o feminicídio veio para enfatizar mais esse aspecto do fato de ser mulher. E Não até que os outros não tenham porque sido. mulheres ainda são mais vítimas por conta da sua própria condição, né? Você tem, Exato. existe de fato. Agora, doutora, por exemplo, um psicopata pode virar um serial killer pelo prazer de matar. Uma pessoa como ele pode se tornar um homem que saia matando as mulheres por conta do essa passionalidade pode repetir, ainda mais que ele é mexicano, então ele está pelo Brasil, estava meio ilegal, aí ele caiu fora, ele pode estar no Peru, que você não sabe quem é, isso pode passar a se tornar um prazer da possessão de um homem, a mulher que não baixar a cabeça para ele vai tomar ali uma facada, e eu vou buscar, inclusive, a que não abaixa a cabeça porque eu quero dar uma facada? Claro, sim, nós temos essas duas posições. É interessante isso. Um homem que todos os relacionamentos são pautados por esse comportamento, e ele pode efetivamente vir a matar, ou indivíduos que aquela situação aconteceu porque eram aquelas duas pessoas aí. Com outra, pode não acontecer. É interessante. Né? E claro que é sempre uma busca, mesmo que não pareça. Né? É interessante isso. O homem ele tem essa percepção de uma mulher, né, que possa ali, que ele vislumbra que ela possa vir a ser submissa a ele. Né? Mas é muito interessante. Isso é uma coisa assim controversa. Eu vejo muito relato, por exemplo, a história da Hebe Camargo, que eu lembrei agora, porque foi uma coisa interessante. O indivíduo, ela teve um relacionamento conturbadíssimo com o marido dela, contanto que no final ela já estava separada. Né? Ela até cuidou dele, porque ele acabou adoecendo seriamente, ela cuidou, mas eles já estavam separados. O que acontece? O indivíduo, ele se apaixona porque ela é a Hebe Camargo. Quando ele a conheceu, quando ele a viu, ela já era a Hebe Camargo. Ela tinha programa, ela dava risada, ela dava selinho, ela falava do Roberto Carlos. Quer dizer, era ela. E isso chamou a atenção. O cara ficou apaixonado. A partir do momento que ela corresponde, que os dois começam uma relação, ela tem que deixar de ser a Hebe Camargo. Ela tem que ficar em casa. Como é que você fala do Roberto Carlos o tempo todo? Você dá selinho, no programa você bebe. Você entende que coisa doida? Aquilo que eu me apaixonei só pode ser meu. Exato. Eu tenho medo que os outros se apaixonem também, porque eu sei o quanto você é incrível, né? É você querer Exato. destruir do outro o lado incrível dele. O Em que lado ele incrível. São vários relatos. Né? Eu lembro também de um outro caso, Celi Campelo. Gente, eu estou falando aqui umas coisas meio antigas, mas eu Celi preciso te Campelo, chamar a atenção. A Celi Campelo. a cantora que sim, foi uma Anitta dos anos 60, três vezes a Exato, Anitta. exato. Né? Aquela A música do montanha de Biquíni chuva, Amarelinho, né? Banho de lua. Tudo isso aí, acho banho que, de lua, banho de lua. né, já está no inconsciente coletivo. É. Interessante. O indivíduo também que se aproximou dela, ele se aproximou porque ela era a Celi Campelo. Mas, olha, depois de casar, você não faz mais nada, né? Ela até aceitou, porque ela saiu realmente, ela foi se dedicar a ser uma dona de casa. Ok,
né? Ela escolheu, beleza. Se isso foi satisfatório para ela, beleza. Depois de um tempo, aquela história, não, agora eu já tenho os filhos criados, então eu posso voltar. Ela até participou de uma novela, né? Mas né, voltaram as músicas dela, mas veja que interessante isso, né? A cabeça do indivíduo. Eu me apaixono pelo que ela já é tudo isso, mas eu quero só para mim. Então, não, agora você vai ser só minha. É um sentimento de posse. Isso não é amor verdadeiro, é posse, né, Beto? Posse. E nesse caso, a gente tem essas pessoas possessivas, elas se mostram muito rápido ou elas são inteligentes o suficiente para ir escondendo e só mostrar a garra na hora certa que já tem a vítima na mão? Ou não tem uma outra Nós coisa? temos as Como que duas é? categorias, né? Porque tem essas diferenças individuais. Então, quando a gente fala em comportamento, nada é absoluto, sempre é relativo, porque tem o componente do indivíduo. Ah, então, sabe, o aspecto do processo da violência doméstica, a gente tem uma visão geral, né? Olha, começa assim, a gente começa a ver que é um padrão, mas no meio a gente pode ter coisas totalmente diferentes, caminhos diferentes. Então, nós temos um indivíduo como o Daniel, é o Daniel, né? E ele Ou Davi, né? É bom a gente falar esses dois é o nomes, porque Davi. como ele está Mas eu acho que foragido, ele pode estar se é, apresentando ou como Davi Rodrigues ou como Daniel ou Ospina como Garcia. Daniel, né? Eu vou mostrar ao longo do programa várias vezes as fotos dele para as pessoas, se tiverem alguma informação, entrar em contato com a polícia. Exato. Então, nós temos desde o indivíduo que, em poucos meses, ele já mata a mulher, né, e já deveria estar mostrando esse lado agressivo dele, controlador, para uma pessoa que se sustentava sozinha, tinha o trabalho dela, tinha a profissão, cuidava da filha. Então, você pegar uma mulher dessa, ela pode ter falado, não, aqui não, né, não vai ser assim, e aconteceu esse desfecho trágico, né? E temos aquele que realmente começa pelas beiradas, né? Começa sempre muito solícito, eu vou cuidar de você, né? E é incrível que, em muitos casos, eles acabam se ligando a pessoas, a mulheres, que se submetem a isso, ou que acham interessante. Não, sabe, eu quero ser cuidada, né? Ele é o homem, então ele vai ser o provedor aqui. Tem mulher que acha que é E interessante vê isso. isso como prova de amor, né? Ah, ele me ama. Ah, sim, ele me passa 50 mensagens, né, no WhatsApp, quero saber onde eu estou, o que eu comi, o que eu estou fazendo, quem está sentado do meu lado. Isso não é amor, isso é controle. Mas Isso. tem gente que associa isso a amor. E ciúmes pode ser uma motivação? Nesse caso, é a motivação do Daniel ter feito tanta maldade assim com a Sandra, porque eu fico assim, você matar uma pessoa já é uma maldade extrema. Agora, você chegar e matar uma mãe ao lado de um bebê, que deve ter chorado, deve ter visto, ele olhou para o bebê, ele cruzou o olhar com o bebê. Ele ainda, eu não sei o que ele falou para aquela menina na hora de sair. Entendeu? O que que ela disse, o que que ele pode ter dito para quê? Para aquele bebê de 8 meses. O ciúmes pode ser uma motivação, por pior que seja, ninguém aqui está justificando, mas é uma motivação? O ciúmes, a possessividade? É essa a motivação dele. Ciúmes, ele está ligado à posse, né? Não é cuidar. Ciúme é posse. Então, você é objeto do meu desejo, você é meu e de mais ninguém. É um sentimento de posse. Um ciúme, acho que a maioria das pessoas já sentiu, isso é humano, né? Ciúmes de que não mexam nas tuas coisas, não mexam nos meus livros, tá? Você pode vir aqui tudo bem, mas eu sou ciumenta com meus livros. Não, eu não empresto livro porque depois ninguém devolve, eu não gosto de fazer isso. As pessoas têm ciúmes de coisas materiais, da sua casa, da sua rotina, não quer, olha, não mexa. Ok, a gente vai lidando com isso. O problema é quando a coisa resvala, né? O negócio aumenta, perde o controle, vira uma coisa doentia, de posse realmente, né? Agora, interessante, ele, pelas conversas que levantaram do celular. Uma pessoa que conhecia Daniel, ou seria Davi, e também conhecia Sandra, consegue falar com o mexicano por mensagem. Quando confrontado do porquê de ter feito tanta barbaridade, o homicida tenta reverter os fatos e coloca Sandra como culpada, já que, segundo ele, a cabeleireira teria feito um aborto de um filho seu. A pessoa que consegue falar com o mexicano também coloca em questão para Daniel ou Davi a realidade de ele ter deixado uma menina de 8 meses sozinha para morrer. O mesmo Daniel ou Davi simplesmente desconversa, revelando frieza e ausência de qualquer preocupação com o bebê. E ele fala, não, ela matou o nosso filho. Ele começa a falar como se ela estivesse grávida
e tivesse feito um aborto. Ele fica tentando justificar porque ela fez isso com ele. Não, isso não é possível, eu não aceito, né, que ela tenha feito isso. Daí a história, uma coisa meio de justificar o fato dela ter feito um aborto sem comentar com ele. Ele descobriu e ele não aceita isso. Quer dizer, ele mata a mulher com várias facadas, tal, mas não, né? Mas o aborto não poderia acontecer. Só que, pelo exame necroscópico, não ficou constatado nada com relação, não existia, né, o útero gravídeo, não tinha, não tem, né, não tinha E ele nenhum chega a dar vestígio. facada, inclusive na barriga, no útero, né? Na região tem facadas dele na barriga dela, não tem? Não, são todas concentradas aqui em cima, Beto. Tá. Não tem. Uma um pouquinho mais abaixo, mas é nessa região. Tá? Eu acho que isso aí ele estava utilizando para tentar dar uma desculpa pelo que ele fez. Tá? Porque não tem histórico nenhum, ela não comentou com ninguém que ela estaria grávida, que ele já estava comentando isso, eu não vou aceitar, porque ela tirou um filho meu. Blá, blá, blá. Como é muito próximo, o legista teria condição de examinar e falar, não, realmente, aqui tem, né, um útero que, né, que passou por um processo de aborto, estava, né, realmente ela estava grávida, mas isso não foi constatado. Sim. Então, eu acho que é mais um ardil dele tentando justificar o que poderia acontecer. Entendeu? Ela não tinha sinal de defesas, o que mostra que ela estava inconsciente, ela estava dormindo, ou a primeira facada foi fatal? Olha, as facadas, elas foram certeiras, viu, Beto? Contanto que ela morreu realmente de hemorragia interna traumática, pelo coração e pelo pulmão. Ela teve perfuração, o negócio foi bem certeiro, bem localizado aqui. Mas eu acredito que ela deva ter ficado atordoada com a pancada na cabeça, porque ela tem na região temporal. Então, ali ele pode ter utilizado um objeto até, né, para poder fraturar o osso. Isso pode ter deixado ela desorientada, porque ela ainda, né, se movimentou. Contanto que tem facadas na região anterior do tórax e posterior, na escápula. Né? Então, ela ali se movimentou, né, e veio a morrer realmente da hemorragia. A E causa foi por isso fatal. que ela está na cama, ela pode. Porque na é porque ela morre na cama, ela está morta na cama. A sensação que se tem é que, de repente, os dois estavam em alguma coisa ali, desencadeou uma briga durante um sexo, alguma coisa assim, não. Ou ela. Então, como o bebê está do lado, acho que ela não teria feito. Então, assim, ela pode ter ido ver o bebê e ele bateu e ela cai, por isso, então, ela estaria naquele ambiente. Naquele ambiente. A Tá, primeira mas as facada é a facadas, mais pesada. efetivamente, as facadas foram ali na cama, onde ela estava, pela projeção das manchas de Ah, sangue. você vê, né? Né? Todas, sim, dá para você, pela análise das manchas, né, você perceber a movimentação, como foi a dinâmica, porque aquilo é a projeção do sangue que está na faca, do instrumento. Né? Ela não teve lesão assim que pulsasse e de repente saísse uma lesão importante no pescoço, no que tem aqui, que, né, o coração bate e aí você está com ferimento, o sangue espirra. Não é. Aquilo é típico do ferimento. E muito na direção do berço da criança, né, daquela parede ali. O berço está todo salpicado de sangue. E a criança estando ali também, né, ela deveria estar também suja de sangue. É do movimento, então, da facada. É do movimento. Sim. Eu já expliquei. O sangue, gente, ele é muito viscoso. Né? Ele poderia ter ferido a mão, a gente não sabe, né? Então, ali poderia ser sangue proveniente dela e dele. Né? Este movimento, quando eu tiro a faca, o sangue vem, né? Ele já está na faca, quando eu faço esse movimento, projeta-se as gotas de sangue. Entendeu? Então, ali dá para a gente definir que ela estava realmente, né, onde ela foi encontrada, né, a posição e situação em que ela estava. E é muito ódio, né? Porque 7 facadas, uma já deve ser muito difícil dar. 7, isso caracteriza o ódio, o desejo, isso é cruel, é isso? Sim, o fato de ter sido utilizada uma faca já é esse componente que indica muita raiva ali. Você golpear uma pessoa com faca não é fácil, você tem que estar muito motivado no ódio. Né? É a mesma coisa, vocês experimentem a hora que você vai fazer um peru, um frango, a hora que você tem que colocar a faca para cortar, você vê, né, aquela resistência. Entendeu? Tem resistência. Imagina no ser humano. Hein? Né? Então, e é importante também essa fratura que ela tem.
né, que ele deve ter dado, deve não, ele deu uma pancada muito forte na cabeça dela, ela ficou desorientada, caiu, ela poderia estar em pé ali no momento em que recebeu. Aí ela cai na cama, porque ali era uma kitnet, tudo muito próximo, né? Muito pequenininho. Então, não era um negócio, um ambiente amplo, que ela pudesse correr, sair. Ela já ficou atordoada, como ela não tem ferimento de defesa nas mãos e no antebraço, ela já estava atordoada na hora dela receber essas facadas. Né? Porque isso é certo. Se você está consciente, é instintivo, gente. Colocar a mão, né, para não se machucar, você coloca a mão na frente. Então, nós encontramos vários ferimentos no antebraço, no dedo. Tem ferimento mutilante, às vezes, né, acaba saindo, corta um dedo fora, tal, por essa situação de, né, de se proteger. Ela não tem. Então, embora ela tenha ferimentos ali na região posterior do tórax, houve uma movimentação, ela não estava em condição de se proteger efetivamente, né, ou colocar a mão na frente. Vizinhos, você leu alguma coisa no processo, no inquérito? Vizinhos, porque é um lugar pequeno. Se eles brigaram, se teve briga, se alguém ouviu, ou de novo, não, vizinhos Não, não pelo que está ouviram? no inquérito, não tem nada, ninguém relatando, não, eu escutei briga. Eles não escutaram nem a criança chorar, porque essa menina deve ter chorado, deve ter sido um desespero para ela tentar sair e perto da mãe, porque ela tinha alguns ferimentos, algumas equimoses, que era dela tentar sair do berço. Ela acabou ficando com a perna presa, né? A perna já estava presa ali, foi difícil para retirar, porque inchou 2 dias, né? Ali segura o sangue, a perna incha, forma um edema, aí fica mais difícil você tirar entre grades, né? Ela enfiou a perninha entre as grades do berço. E você imagina o desespero dessa criança. Fome, ela estava completamente desidratada, Toda suja. desnutrida, suja, né? Sangue em volta. E a visão que ela teve ali do que aconteceu. Essa menina presenciou toda a dinâmica, E né? ela podia ter perdido a Ninguém perna, escutou. né? É, Ela podia ninguém perder a escutou. perna. Oi? Ela podia até perder a perna também, né? Poderia, sim, se né, mais tempo, essa criança ia morrer. Ia ficar em condições muito piores. Ela já saiu direto, foi para a Santa Casa, né? E ninguém ouviu Ser nada. cuidado. Não, não tem relato, pelo menos nas peças que eu tenho do inquérito, a gente não sabe agora, na fase processual, o que eu tive acesso foi ao inquérito. Mérito, Isso vai para a fase processual, onde novamente as pessoas vão ser ouvidas, tal. Não tem relato de alguém que fala, sabe, ele eu ouvi a criança, nada. Na verdade, o que chamou a atenção foi a falta de contato. O advogado de acusação da família da Sandra, ele conta que eles querem conseguir que ele também seja acusado por tentativa de homicídio ao bebê, porque o que ele fez, com toda razão. E isso que Desculpa, ele não foi sim, com desejado toda também, razão. porque a menina vira o ícone do passado. Uma pessoa tão possessiva vê a menina e vê o que ela já fez antes dele, né? Exato, também pode ser esse aspecto, né, dele enxergar na menina a relação que ela teve anterior. E ele não tinha vínculo, né? Sabe, tem padrasto, gente, que é melhor do que pai. Mas a gente está vendo muito assim, padrastos que entram na vida das pessoas, eles não formam vínculo nenhum, não tem vínculo afetivo, não tem história. Né? Essa necessidade também, né, de muitas mulheres de terem uma relação. Entendeu? Eu tenho que estar comprometida, eu tenho que ter uma pessoa, né, essa relação afetiva. E, às vezes, precipitam as coisas. A gente passa tanto tempo ao lado de pessoas, você não conhece. Você imagina você já abrir a porta da tua casa para o indivíduo que você acabou de conhecer. Ela tinha acabado uma relação recentemente, contanto que a menina tinha 8 meses. Né? Essa necessidade, a gente precisa parar e pensar a respeito disso. Quem é que você está, né, colocando, que quem trouxe esse indivíduo para dentro da vida delas foi ela. Né? É claro que a pessoa nunca vai imaginar, mas eu acho que parar e pensar um pouquinho, realmente nós temos necessidade dessa coisa de ter alguém, né, de ter um homem do lado, principalmente a mulher, de ter um parceiro do lado, seja homem ou mulher, essa necessidade. Né? Nesse ponto, eu digo que nós somos sociáveis e nós somos seres afetivos. O que as pessoas não podem esquecer é que é o tempo que te dá a consciência de com quem você está. No caso dela, a Sandra conheceu o Daniel como, você sabe? Foi num bar.
ela ia sempre para um bar e conhece o Daniel nesse bar. Não, o problema não é o bar, o problema não é o Tinder, o O problema é problema não é o rapidez. restaurante. Você pode conhecer uma pessoa na primeira classe da Lufthansa e ser um paranoico, possessivo, mentiroso, Exato, golpista. O local não faz a pessoa que você vai conhecer, mas o tempo, porque ela conheceu e elas já estavam grudados. E para uma pessoa exato. possessiva, isso é gasolina, não é, Rosângela? Se você dá Ah, já de claro, cara esse amor todo. tranquilo. Você já bota o indivíduo dentro da tua casa, né? Ali, no teu ambiente, você tem filhos, aqui já tem um contato, né? Então, eu vejo tem uma urgência, né? De determinadas pessoas, especialmente as mulheres, de estarem, né, numa relação afetiva, aquela coisa meio romântica, né? A necessidade de ter, e isso pode resvalar para um caso como esse. Entendeu? Não que as pessoas não devam se relacionar. Claro, como você colocou, nós somos seres afetivos, sociáveis, a gente precisa dos outros, mas e com calma. Conheça primeiro, não bota já o indivíduo dentro de casa. Você pode perfeitamente se relacionar, até conhecer bem essa pessoa, fora da sua casa. Você se encontra em outro lugar, você vai para um hotel, você, né, não precisa necessariamente botar dentro de casa. Você colocou dentro de casa, pronto, você abriu as portas para qualquer coisa, né? E a gente vê que, nesses casos, é difícil tirar esse indivíduo, né, de dentro de casa. Que aí você percebe e fala, bom, não quero mais. O cara, não, agora, né, vamos É, ter que continuar a brincadeira. porque um dos pontos que tem é que, como ele já praticamente estava morando com a Sandra, ela já tinha se separado dele e ele continuava tendo acesso direto ao prédio. Ela Pois até é, pede para avisar que ele está subindo, tanto que a primeira vez ele sobe, não é isso? E depois ele sobe. sim. Como que é essa história do zelador? Porque ele sobe, ele Ele, consegue subir no prédio. sim, ele entra, isso foi à tarde. Não, primeiro aparece ele e ela juntos, no mesmo dia. Os dois estão no hall, porque tem uma imagem da câmera no hall ali do elevador e a porta de entrada do apartamento dela. Os dois estão ali, entram. Isso foi à tarde, tipo 14 horas. Daí ele sai, tranquilo, só ele sai. Volta, ele inclusive olha para a câmera, faz uma cara assim, né? Que ele está vendo que a câmera está filmando ele. Ele entra no apartamento e depois ele só sai já à noite. É a hora que ele sai com uma mochila. Provavelmente ele deve ter pego, não sei se pertences dele ou até dela, colocaram, porque não tem isso explícito no processo, e ele sai com essa mochila, com um boné, tentando se esconder, que não ia fazer diferença isso. E sai. Isso foi na sexta-feira. Então, ele pode ter matado ela nesse período. Ele sai, volta, nesse período que ele volta. Eu não acredito que ele tenha matado ela, tipo, 14 horas e ficado com uma criança que devia estar chorando, ou que devia. Ele não quer esse tipo de incômodo. Então, eles estavam ali discutindo alguma coisa, né, durante o dia, e culminou com isso mais no final do dia à noite. Aí ele sai tarde e aí desaparece. E a criança fica lá. E só vai ser descoberto isso na segunda-feira. Então, ela passou o final de semana E esse dentro do retorno apartamento. dele, o porteiro já deixa subir, porque ele é aquela coisa, estou saindo, vou lá na padaria comprar um cigarro, já volto. Sim, Ele se exatamente. utilizou Os disso. dois estavam juntos. E ele era comum ver ele lá já, então também feliz morador praticamente. Então, trazer de cara, isso é uma boa dica para quem. Buscar amor, todo mundo Exato. busca, todo mundo quer, todo mundo gosta. O que eu brinquei, que é o psicopata não dá amor, mas ele quer ser amado. Porque todo mundo quer o amor do outro, ele quer ser gostado. Mas saber, inclusive, dosar a sua própria carência, para ela não se tornar uma inimiga da sua própria existência. Né? Até Exato, rimou. gente. Até Então, são rimou. questões. Carência existente. Até rimou, não, perfeito. Nós temos que pensar tudo isso. Quando a gente fala em violência doméstica, não dá para falar só do homem. Tem pessoas que colocam isso, né, a responsabilidade toda, claro, que é o elemento ali agressivo e tal, mas tem uma dinâmica ali, gente, afetiva. Como que acontece isso? Né? Da mulher ter essa necessidade, já está comprometido, o cara já está dentro de casa, principalmente ainda quando você tem filhos. E aí a gente pode resvalar até para outro aspecto aí de estatística, de violência sexual contra a criança. Infelizmente, Eu ia o perguntar isso. padrasto, ele está...
Fizeram laudo na menina para saber se Infelizmente. ela teve alguma violência sexual? Não, não tem, né? Ela passou, não, mas isso não foi apontado. Ela passou, eu acredito que ela tenha passado, sim, porque no inquérito tem essa informação, que ela tem umas lesões, né, no corpo, mas foram provenientes tanto da perninha dela ficar lá entre as grades, né, do berço, e dela tentar sair. É bem característica dela forçar. Ela estava tentando sair do berço, não conseguiu, provavelmente ela prendeu a perna, então ela ficou ali tentando e não conseguiu sair, porque 8 meses já consegue isso, né? A cama da mãe está tão pertinho, né? E interessante, tem uma mancha bem interessante na cama de limpeza do instrumento. Está bem assim no No pé, canto da aqui cama, no nos pés da pílpito, cama. né? Exato. Aquilo é uma mancha, né, de transferência por limpeza do instrumento. Interessante. Então, ele ainda limpou o Ainda instrumento. fez assim com a faca, ficou ali. Exato. Ou a faca permaneceu ali durante o período, porque ele deixou ali aquela mancha, né, aquela impressão em sangue no formato da faca. Bem, Interessante também. Ou ele limpou ou ele deixou ali durante o período. Então, são questões que a gente tem que ver de um modo global, gente. Como é que é o papel de cada um desses atores, né, vamos dizer assim, nessa bem. situação, né? Então, tem o papel da mulher, né, tem do indivíduo. Então, acho que tudo isso a gente tem que parar e pensar e procurar conhecer melhor as pessoas antes, né, de você abrir as portas da tua intimidade, da tua vida, da tua casa, né, expor os teus filhos a uma pessoa que você não conhece muito bem. É uma coisa para deixar claro, a vítima é a Sandra, a gente não tem a menor dúvida. Esse tipo de programa como o nosso, eu acho que serve, inclusive, para a gente se entender também como parte de um crime. Um crime, ele não é só... O agressor tem que ser preso, não tinha que ter agredido, não tinha que ter Claro, matado, não nada tem que disso. responder. Mas como que a gente se atrai também pelo tóxico, permite, a gente abre a porta para o vampiro. Então, na Exatamente. década de 80, os filmes falavam que você tinha que convidar o vampiro para entrar na sua casa, senão ele não entra. Então, a gente convida. Onde estamos, onde a gente se coloca em risco. É isso que a gente está dizendo aqui. Exatamente. Ame quem quiser amar, mas só dê tempo ao tempo para conhecer de fato a pessoa. Amor é com o tempo, né? Senão a gente vai. Doutora, sobre a bebê, uma pergunta. Não sei se você tá, a gente pode aqui elocubrar, mas o Dexter, quem assistiu Dexter, é quase caracterizado que ele se torna o que ele se torna porque ele viu a mãe sendo morta e ele ficou no sangue com a mãe, no sangue da mãe. Um bebê que passou pelo que passou, ele é um trauma eterno ou ele consegue, ou a cabeça, como que vai ser para esse bebê? Porque ela viu tudo o que aconteceu, ela ouviu, ela presenciou. De novo, a gente não sabe o que ele falou para ela. Exato. O quanto esse sofrimento, que traumas esse bebê pode ter, ou a cabeça humana ela é tão interessante que ela vai colocar isso num lugar tão escondido, de tão novinha que ela era, e ela só fala, puta, a gente nem lembra de nada disso, não sofri nada. Exato. Então, primeiro, essa definição de trauma, né? O indivíduo, nós não sabemos quando a gente tem um trauma. O nosso comportamento revela que nós temos um trauma, Entendi. entendeu? Quando que aparece o trauma? Ele só, né? O trauma vai aparecer num processo psicoterapêutico, né? E a partir do momento que você chega no trauma, o trauma acabou, porque aí você vai discutir e falar, poxa, então é por isso que eu sou assim, né? Então não dá para a gente saber. Claro que essa criança vivenciou isso, né? Ela fotografou tudo aquilo. Ela poderia não ter o entendimento, mas ela passou por uma situação extremamente violenta, né? E ainda ficou ali ao lado do corpo da mãe se decompondo, né? Que é uma visão horrível, né? Você está do lado do corpo Cheiro, né? de O uma pessoa cheiro pode assim, marcar ela para o sempre também, odor, né? a mãe que não responde, ela querendo ir do lado da mãe, aquele sufoco, ficou presa, tal. Ela pode apagar perfeitamente isso, porque vai depender muito, né, desses sistemas de defesa que cada um de nós tem. Como ela pode desenvolver algum transtorno, como ela pode se tornar uma pessoa mais carente, né? Aí nós não sabemos. É o tempo. Claro que isso, de alguma forma, impactou. Não dá simplesmente para tirar. Ela é muito bebezinha, ela vai esquecer isso. Tudo bem, tem gente que nem segue a vida, né? E fica sabendo disso porque outras pessoas comentaram e ela já está
distanciada dessa situação. Mas nós temos pessoas que realmente vão aparecer sequelas. Pode ter um trauma? Sim. Como é que isso vai aparecer no comportamento dessa pessoa? Né? Então, aí é só o tempo que vai mostrar. Né? Se ela tiver um bom acompanhamento, seria até interessante, né? Ainda pequena, passar por uma consulta, né, com um psicólogo, avaliar se ela está ok, né, se todas as capacidades cognitivas estão bem, a parte da personalidade, o emocional. Uma consulta num psicólogo ajuda bastante, porque ele vai fechar isso. Não, olha, está tudo bem com ela está lidando bem, ela não tem essa lembrança afetiva disso, né, emocional do fato, né? Provavelmente outras pessoas vão comentar, olha, aconteceu, você era pequena, mas se ela está distanciada emocionalmente da situação, isso pode, né, não ser tão importante a ponto de provocar algum tipo de sequela no comportamento. Né? Mas a gente não sabe, Beto. Na verdade, é só o tempo Eu digo que que vai terapia, mostrar. eu digo que terapia devia ser lei, todo mundo devia ter que fazer, porque eu acho isso interessante, eu acho que isso desenvolveria uma sociedade mais harmônica e tudo mais. Num caso como o dessa menina, dessa bebê, que eu não vou falar o nome dela, porque ela é uma bebê de 8 meses, e um dia ela vai estar com 18, vai se julgar. Eu acho até que ela devia mudar de nome e tudo mais, até para ela Exato. não ter que se julgar e ver tudo isso. No caso dela, é indicado que ela fizesse um acompanhamento até sempre, pelo menos até os 20 anos, ou não? Faz uma agora em psicólogo, depois outra vez? Sim, certamente passar por uma consulta com um psicólogo. Né? Alguém responsável por essa criança, me parece que a família dela tinha interesse, e o pai também demonstrou interesse em ficar, o pai já está até em outro relacionamento, em ficar com a criança, aí a justiça que vai decidir, né? Ou entre eles ali. Claro, a pessoa que ficar responsável por essa criança, efetivamente, deveria levá-la a uma consulta com o psicólogo, para poder avaliar tudo isso, né? E até acompanhar, chegar até a adolescência, né? Porque, claro, que uma situação como essa, gente, não se apaga. O que acontece é que algumas pessoas têm uma capacidade muito grande de criar esse distanciamento. Então, pum, põe lá numa pastinha, né? E o importante é você se desvincular emocionalmente dessa situação. Porque, às vezes a pessoa tem a lembrança, não acredito. Talvez só num processo profundo de terapia para resgatar isso. Mas vamos supor que alguém conte e fale, olha, aconteceu isso, mas ela não tem, ela está distanciada emocionalmente da situação. Então, ela tem mais condição de seguir a vida dela. Gente. Porque, na verdade, ela tem. Ela não pode ficar arrastando essa corrente. Né? Ela tem que se desvencilhar dessa situação e seguir a vida. Porque ela é um bebê. Né? Na maioria dos casos, acontece isso. Mas não quer dizer que a gente não possa ter aí, até desenvolver um transtorno em função disso. E o ideal também seria esse homem ser preso, porque quando ela crescer, pelo menos ela viu justiça sendo feita, né? Mas vamos ver se ele estava em Mas ele fuga, parece que ele ele fugiu. está foragido. Né? Ele A última fugiu. informação que Aí é o complicado. advogado de defesa me passou uma última informação, falando, vou até ler para facilitar. Há uma suspeita que ele possa realmente ter saído do país, tanto que nos autos foi emitido um denominado alerta vermelho para a Interpol. Então, está em alerta vermelho para que ele seja descoberto. Ao longo do programa, a gente mostrou aqui as fotos dele, para se alguém o vir, entrar em contato com a polícia. E também estamos, provavelmente estou pondo agora, vou botar mais no final. E façamos a nossa parte se encontrarmos com esse cidadão aí, porque ele realmente precisa pagar por essas quase 2 mortes. E eu diria pelo menos de um assassinato, uma tentativa de e maltrato a um bebê. Assim, matar já foi horrível. Agora, a desumanidade de largar um bebê de 8 meses para morrer, aí é um prazer para mim mórbido. Então, que Um as pessoas. comportamento sádico, né? Doutora, tem mais alguma coisa sobre esse caso ou a gente vai acompanhando, porque ainda tem que ser descoberto. Ele pode ser até julgado à revelia, né? Pode. Então, é bom, né, a gente dar uma acompanhada para ver qual o desdobramento disso. Sim. Né? E que realmente, eu também espero que seja feita a justiça, né? O que for possível fazer aqui, né, no Brasil, em termos de justiça, porque essa criança vai crescer
isso não vai constar sempre do histórico dela, né? E seria bom que ela falasse, não, pelo menos o indivíduo, né, foi preso e cumpriu parte da pena, pelo menos, né, com relação a isso. Mas, se ele já escapou, complicado. Porque é a questão do tempo, né, Beto? 2 dias. Foi tempo suficiente para ele se ajeitar, que ninguém nem sabia, só na segunda que foram, né, descobrir. Ele pode ter ido para Né? o Até chegar Paraguai, nele também. pode ter ido para o Paraguai Oi? de ônibus, ele pode ter entrado no Paraguai de ônibus, Claro, vai de ônibus. Está fora, tranquilo. então agora vai depender também da investigação policial, né? A seguir É. o Como o indivíduo. canal é É isso. bastante visto fora do Brasil, a gente tem 25% mais ou menos, do público é fora do Brasil. Ótimo. Claro, brasileiros, mas tem muitos latinos, então peço para os nossos amigos latinos aí, que provavelmente ele possa estar aí pela América do Sul, até a América Latina como um todo, uma vez que ele é mexicano, que se ouvir também entre em contato com as autoridades brasileiras e ajude, porque ele pode já ter feito, nada impede, de ter uma outra mulher morta da mesma maneira, e nada impede de ele ir para uma nova vítima, né? Que a gente Exato. ajude a isso não acontecer. E é importante esse alerta que a polícia deu aqui, porque esse indivíduo ele já está, né, já no descaminho, vamos dizer assim, porque ele já, né, teve crimes relacionados a tráfico de entorpecente, já cometeu, furto. Muito provavelmente ele vai aprontar alguma coisa onde ele esteja. Entendeu? E se a polícia pegar, com esse alerta, chega, né? O Brasil já tem conhecimento disso. Então é importante colocar, porque a polícia, quando pegar, vai puxar os dados e falar assim: olha, não é só furto, tráfico de entorpecente. Ele matou uma mulher já no Brasil. É verdade, tem uma coisa muito interessante que é que você falou, a personalidade dele vai entregar. É, Ele é da exato. bandidagem. Ele é da bandidagem. Ele já é da Ele bandidagem. gosta. Né? Ele já está no caminho aí, né? Da criminalidade. Então, muito provavelmente, né, ele vai fazer isso. E ele é tipo punguista, sabe? Aquele indivíduo que quer roubar carteira, né, abre a bolsa dos outros, tal. É esse tipo. Né? Então, Muito provavelmente ele vai fazer isso. Em que é qualquer lugar que ele esteja. é o trabalho dele, né? E está nele É o já. trabalho. Então, que ele se entregue Exato. logo através de si mesmo, que ele seja sua melhor entrega. Doutora, muito obrigado por conversarmos sobre esse caso e com certeza a gente estará em breve, mais rápido do que a gente imagina, já falando de mais casos. Muito obrigado, é sempre um prazer estarmos juntos. Obrigada, eu que agradeço, Beto.